dar início a este culto, ou melhor, ouvir a palavra de Deus, tenho certeza que você está no lugar certo. Deus tem uma palavra para o seu coração. Amém? Vamos colocar de pé neste momento e oremos a Deus. Grandioso Deus, eterno Pai, no nome de Jesus é que nós oramos e apresentamos a vida do teu servo, que estará agora trazendo a tua palavra. Queremos pedir a tua bênção, a tua unção, a tua graça sobre a vida dele, como sempre tem usado para ministrar a tua palavra. Senhor, nós apresentamos a vida da Rita, Senhor, que está aqui participando deste culto. Que o Senhor possa tirar toda a angústia do seu coração, meu Deus, esse sentimento de perda. Nós sabemos, ó Pai, que não é nada fácil, mas o Senhor, o teu Espírito Santo está neste lugar. E o Senhor pode operar um milagre na vida desta mulher e a sua família toda será alcançada. Meu Deus, opera milagres aqui neste dia. Fala a cada coração segundo a tua vontade. Nós viemos aqui com um propósito de oferecer a ti um culto, Senhor, e também receber de ti a tua palavra. Fala aos corações, assim nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Queridos de Deus, a paz do Senhor. Bom estarmos aqui mais uma vez nessa manhã de domingo para juntos ofertarmos o culto ao Senhor. E eu gostaria de te dar uma orientação. Nós temos conosco presente uma senhora que está passando por um tempo difícil de uma perda do neto, né? E que só quem passa sabe a dor que é. Mas eu quero que você concentre na palavra de Deus e no seu coração você já deve ter feito isso no momento da oração do pastor, para que Deus conforte. Não existe, eu já perdi minha mãe, perdi meu pai e perdi um irmão, não existe uma palavra que seja o suficiente para suprir. Então, só o Espírito Santo é capaz de fazer isso, né? Mas eu quero que você esteja atento ao que Deus tem para fazer e que se cumpra o desejo de Deus. Nós não sabemos ainda nessa terra por que isso acontece. A Bíblia diz que os pais é que devem sepultar os filhos. Os filhos é que devem sepultar os pais, é o contrário. Quando um pai sepulta o filho, a dor é muito grande, porque não cumpriu um ciclo de um propósito, né? Porque, não me pergunte que eu também não sei responder, mas às vezes acontece e a dor é muito grande. Então, que o Senhor Jesus, o Espírito Santo, possa confortá-la e fortalecê-la nessa manhã. Quem diz amém? Amém? Mas eu vim para pregar para você essa palavra de Deus, e o tema que eu escolhi é, escute aqui por favor, esteja atento: retroceder nunca, render jamais. E o texto está baseado no livro de Salmo 27, e eu queria que você, só o verso 14, mesmo assentado, só para a gente ganhar um pouco de tempo, eu vou ler em duas versões, mas eu preciso muito da sua atenção. O que eu preciso? Muito da sua atenção, porque o texto que eu vou ler é a base do que nós gostaríamos que através da palavra de Deus acontecesse com você. E o texto no Salmo 27, o verso 14, diz assim, ó: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o seu coração. Espera, pois, no Senhor. Os irmãos estão entendendo? Em uma outra versão, na linguagem de hoje, diz assim: espera no Senhor e ser forte. Coragem, espera no Senhor. Esse texto que nós lemos, que está em Salmo 27, o verso 14, ele é uma orientação, sim ou não? Hello? Os irmãos estão aqui? Amém? Ele é uma orientação e, ao mesmo tempo, ele é uma ordem. Existem algumas coisas nas nossas vidas que nós, às vezes, precisamos ser ordenados para nos posicionar. E essa ordem, ela só é acatada quando ela vem de uma autoridade. Alguém que tenha condição de dizer isso para nós. E o salmista, quando ele escreve esse texto, é como se ele estivesse falando consigo mesmo, com a sua própria alma. Olha aqui para mim para eu te explicar uma coisa. Eu acredito que você sabe que o ser humano, as pessoas, ela é considerada pela Bíblia um ser tricotômico. O que é isso? É uma pessoa, Paulo, Eliette ou pastor Mazen, é um ser. E esse ser tem espírito, alma e corpo.
O que nós vemos é ao contrário. É o corpo, os sentimentos na alma e o espírito que dá vida a esse conjunto que você chama de corpo. Nós chamamos de corpo, mas corpo, na realidade, é uma casa, é um templo. A Bíblia chama de templo do Espírito Santo. Quando nós recebemos Jesus, o Espírito de Deus vem habitar no nosso espírito, porque nós temos o ser tricotômico, mas existe em nós o espírito do homem, que é o que dá vida a esse conjunto que nós estamos falando. Todo ser humano tem espírito, alma e corpo, seja ele convertido ou não. Mas o Espírito Santo habita no espírito do homem que recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. O que isso significa? Que a partir do momento que você converte, que você entrega a sua vida ao Senhor, que você confessa Jesus, o Espírito de Deus vem habitar em você e você se torna templo do Espírito Santo. Mas isso significa que você terá imunidade? Não. Nós não recebemos com a presença do Espírito Santo a imunidade a problemas, a dificuldades. Todos nós, sem exceção, estamos sujeitos a passar por dores, por decepções, por batalhas, termos momentos de alegria ou de tristeza. Todo ser humano está sujeito a isso por causa do pecado de Adão, o pecado original. O que Deus perdoou, escute, Ele perdoou o pecado da humanidade. Mas essas consequências advindas do pecado do primeiro Adão, elas não foram tiradas da terra. Isso só será tirado na glorificação, quando o nosso corpo for transformado. Então não haverá mais nenhuma influência do pecado. No entanto, nos dias que vivemos e onde vivemos, ainda acabamos por ser influenciados. O apóstolo Paulo disse: aquilo que eu não quero é o que eu faço. E aquilo que eu quero, eu não faço. Aquilo que eu preciso fazer certo, às vezes eu faço errado. E aquilo que eu deveria fazer, que eu não deveria fazer, eu acabo por fazer, porque há uma influência de uma coisa chamada natureza humana. Quem está me entendendo até aqui? E essa natureza humana, ela nos mostra momentos de força e momentos de dificuldade, onde nós temos uma tendência de fracassar, de desistir, de desanimar. E observa que, em muitas vezes, nós achamos que a solução dos nossos problemas estão naquilo que temos ou naquilo que conquistamos. E muitas pessoas, às vezes, pensam que ficar milionário seria a solução. Se isso fosse verdade, nós não teríamos relatos de pessoas milionárias que são tristes, que são decepcionadas e que vivem até em depressão. Você sabe do que eu estou falando. Então, isso não é sinônimo de segurança, nem mesmo a saúde e nem mesmo a doença. Nenhuma dessas coisas são sinônimo de segurança para o ser humano. Então, o que isso quer dizer, pastor? O salmista é muito direto ao assunto. Ele diz assim: se você quiser ter paz, escute por favor, se você quiser ter segurança, se você quiser ter certeza, independe de que você tenha, do que você faz, a sua esperança tem que estar no Senhor, confia nele, e Ele vai fortalecer o seu coração, independente de quem você seja e do que você tem. E eu tenho observado, igreja, que nos últimos dias, principalmente nos últimos dias atuais, eu tenho observado e dialogado com diversas pessoas, independente da religião ou mesmo da nacionalidade, quase todas as pessoas, seja crente ou não, muitas pessoas estão frustradas. Você conversa com uma pessoa, seja ele cidadão americano, seja ele nativo americano, seja ele um estrangeiro que veio morar aqui, seja ele legalizado ou não, independente das pessoas que você fala, você tem observado que tem encontrado pessoas decepcionadas. Eu converso com pessoas, alguns amigos que vivem ainda em Portugal, outros que vivem no Brasil, alguns que vivem aqui, e não difere, a opinião de todos é a mesma. Não é o lugar onde você está, é quem você é no lugar que você está. É isso que faz a diferença. E a gente fala com um, você só ouve palavras de decepção. Você fala com outro, você ouve palavras de reclamação. Nós sabemos que tem muitas pessoas que têm passado por grandes dificuldades, por lutas, seja com família, seja crente, seja não crente, seja com imigração ou não, seja com a sua questão financeira, seja com diversas situações, seja conjugal, seja com os filhos, seja com a igreja.
Muitas pessoas estão passando por grandes dificuldades. E não pense você que você é o único no meio de tudo isso. Porque às vezes a gente olha, como dizia minha mãe, ela disse, você precisa olhar para o seu umbigo. Ela dizia, o que os antigos queriam dizer com isso? Porque às vezes a gente olha a situação de muitos, ou mesmo a nossa situação, e esquecemos que não somos diferentes dos outros. A nossa dor, às vezes, dói em nós, mas ela não difere muito mais do que a do meu irmão. São estágios diferentes ou posicionamentos diferentes, mas a dor, ela está ali, ela está alojada ali, uma decepção está ali. E todos nós temos caminhos difíceis. E uma coisa nós precisamos entender e precisamos estar confiantes, escutar o que o salmista falou. Ele afirma nas suas falas, você deve manter acesa a sua esperança, você deve manter acesa a sua confiança. Por mais difícil que você esteja vivendo, a sua esperança deve estar depositada no Senhor, você confiar nele e ele vai fortalecer o seu coração. Você precisa confiar no Senhor. Uma coisa que eu admiro na oração feita por esse salmista, porque é muito difícil você aconselhar alguém, como o caso dessa senhora, por hoje. É muito difícil você aconselhar alguém numa situação conjugal. É muito difícil você aconselhar alguém que tem um problema com um filho. Não é que seja impossível, você pode aconselhar. Mas você fica, às vezes, se coloca até no lugar da pessoa e pensando o que eu poderia fazer para ajudá-la. O que eu poderia fazer para poder ajudar essa pessoa a fortalecer, a caminhar um pouco mais, a melhorar a esperança dela, a confiança dela. A primeira coisa que eu quero que você entenda é a palavra esperança. O que significa esperança? Esperança é o ato de confiar em Deus e ter fé. Você precisa manter o seu ato de confiar em Deus e ter fé. A Bíblia diz que a fé, ela é o firme fundamento das coisas que você espera acontecer, mas que você não as vê. Então é importante ter fé. Primeiro, porque a Bíblia também diz que se você não tiver fé, você não consegue agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então você mantém a sua esperança e você tem fé. A esperança do crente, ela jamais pode morrer, pois ela está firmada em Deus. Quem pode dizer amém? A nossa esperança, ela está firmada em Deus. E o salmista, ele diz assim, espera no Senhor. Anima-te. São coisas diferentes aqui. Espera no Senhor, é uma orientação. Anima-te, é uma ação. Tem alguém ainda aqui? Amém? Eu posso só esperar no Senhor? Eu posso esperar no Senhor desanimado? Você até pode, mas não é isso que a Bíblia está te orientando. Quando eu deposito a minha esperança em Deus, eu devo animar a minha alma, eu devo fortalecer o meu coração, eu devo manter uma postura de quem está realmente confiante no Senhor. Eu vou dar um exemplo um pouquinho fora do contexto, mas que vai te fazer entender o que eu estou tentando te dizer. Todas as semanas, eu acredito, a cada 15 dias, no caso dos Estados Unidos, você, quando trabalha, você vai chegar à sua semana ou à sua quinzena e vai receber o seu salário, sim ou não? Não é assim que funciona aqui? Não sei se tem mensal, acho que é quinzenal e semanal, não é assim? Se você tem aquilo, o que você faz? Você se programa, a sua mente, a sua alma, você diz, vou receber, eu tenho coisas para resolver, e você deposita a sua confiança na pessoa que vai pagar o seu salário. Você não pergunta se ele vai pagar. Você trabalhou e você tem certeza, confiança que chegando sexta-feira, final do dia, lá para as 4h30, 5, os olhinhos já começam os cifrões e vai chegar o meu salário, sim ou não? Então a sua esperança, a sua confiança está ali, porque aquilo vai realizar o desejo do seu coração de que através do fruto do seu trabalho, você leva o sustento para a sua família, você pague a renda, você cumpra os compromissos e resolva as coisas. Você não vai pensando que não vai receber. Pode até acontecer, às vezes, mas você não pensa nisso. Você tem certeza que o fruto do seu trabalho será recompensado pelo seu salário. Porque você confia, você trabalhou e vai receber.
O que o salmista está dizendo? Quando você coloca a sua confiança em Deus, você vai com certeza, confiante de que vai haver uma reação, uma recompensa. Deus vai suprir a sua necessidade, porque você colocou, depositou a sua confiança em Deus. Então, o que ele está dizendo? Quando eu digo esperar no Senhor, confiar no Senhor e fortalecer o meu coração, é eu mudar o meu posicionamento. Porque quando eu deposito a minha confiança em Deus, eu estou certo, eu estou convicto de que algo Ele fará. E o meu semblante, o meu posicionamento, as minhas atitudes devam codizer com aquilo que eu estou dizendo que está acontecendo comigo. Eu não devo me posicionar como um derrotado, como uma pessoa triste. Eu digo, coloquei a minha confiança e a minha esperança em Deus, mas o meu semblante continua triste. Eu digo, eu coloquei a minha confiança, escute por favor, a minha esperança em Deus, mas o meu sorriso não existe em mim. Eu digo que eu coloco a minha confiança e a minha esperança no Senhor, mas o meu semblante não muda. As pessoas que estão ao meu lado continuam achando que está tudo mal. Então você não está colocando a sua esperança em Deus. Para que você tenha a sua vida mudada, você deva colocar a sua esperança no Senhor e mudar o seu posicionamento. Você deve portar, você deve posicionar como alguém que de fato diz e que está confiando no Senhor. Amém? Os irmãos estão entendendo alguma coisa que eu estou falando? Eu estou achando vocês um pouco dispersos, eu estou me esforçando para pregar para vocês. Eu preciso da sua atenção, porque senão não faz sentido. A Bíblia ela só vai para quem ouve. Se você não ouvir, não faz sentido. Aí eu perco o meu tempo, você perde o seu tempo, você vai para casa do jeito que entrou, e eu estou jogando pérolas aos porcos. Eu preciso da sua atenção. E se você ficar com raiva de mim, é problema seu também, porque eu vim aqui para pregar, para mudar a sua vida. Então você tem que ter atenção. É a palavra de Deus, amém? Não dispersa, nós temos uma pessoa com dificuldade, mas eu vejo que tem hora que 50 irmãos focam naquele canto, tem uma pessoa, você quer ir para lá? Se não, esteja ouvindo a palavra de Deus, amém? Estão aqui? Posso continuar? O que eu estava falando? Eu estou dizendo que a esperança deve ser colocada em Deus e nos posicionar como alguém que está esperando nele. Faz assim, ó, faz assim, levanta, assenta direito no seu assento, conserte no seu lugar. Como alguém que está, se você vai num dia que o juiz vai dar uma sentença, você não fica julgado, você fica como alguém que eu vou receber uma sentença favorável. Os irmãos estão aqui? Eu vou sair daqui hoje com a minha esperança renovada. Eu não sou um fracassado, eu não sou um derrotado, eu sou filho de Deus. Eu estou aqui me posicionando, Senhor, diante das circunstâncias, para dizer a mim principalmente, e a todos e a tudo, que eu estou depositando a minha confiança em Deus, vai dar certo. Ele é o controlador de todas as coisas. Se você é alguém que a sua esperança não acabou, isso é um bom sinal. A nossa esperança está firmada no Senhor. Você, escute isso aqui. O apóstolo Paulo, ele diz assim, em Romanos capítulo 12, verso 2. Nós não devemos conformar com este mundo, mas nós devemos transformar o nosso entendimento para que nós possamos experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que ele está dizendo? A primeira coisa que um ser humano que confia em Deus precisa mudar é a sua mente. É a sua mente, é o seu entendimento, é a maneira pela qual ele vê as coisas. O doente que acredita que vai ser curado pode não ser manifesto ainda no seu corpo, mas aqui dentro ele já se posiciona como alguém que está curado. Quem está entendendo o que eu estou falando? Quando Pedro e João subiu para a oração da hora nona, e lá diante da porta formosa, porque essa porta dava para o sol reluzia, e por isso ela era chamada de porta formosa, eles encontram um homem. Esse homem era paralítico, e ele faz um pedido para ele, dizendo, nós precisamos de uma esmola, eu preciso de uma esmola para sustentar uma família. Aí ele diz para ele, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo. Aqui começa a mudança. Quando você escuta essa palavra, em nome de Jesus Cristo Nazareno, ele ouviu, os seus ouvidos se atentaram ao que iria ser dito. Levanta e anda. Aconteceu algo imediatamente dentro dele.
porque a palavra foi liberada em nome de Jesus Cristo Nazareno. Mas ele precisou se posicionar como alguém que de fato recebeu uma palavra. Quem está entendendo? Olha, atento, é importante isso. A palavra vem de Deus para você, sim ou não? Ela chega e agarra e aloja dentro do seu coração. O que eu devo fazer? Imediatamente eu me posiciono como alguém que recebeu. E a Bíblia diz que aquele homem, na hora, levantou, deu um salto e entrou cantando e louvando ao Senhor no templo. Olha o pós a palavra, olha o que acontece quando você sai daqui. Todas as vezes que eu ministro a palavra aqui, e que eu tenho a oportunidade de impetrar para vocês a bênção pastoral, a bênção apostólica, eu digo isso, que essa semana, você quando sai para aquela porta, tem que dar um start, as coisas precisam ser colocadas em prática na sua vida. Como que eu digo que confio em Deus e eu ando cheio de temor? Eu falo isso com Deus todo dia, eu tenho orado, pedido a Deus para que esconda vocês, que guarde vocês, que proteja vocês, mas eu tenho visto pessoas que estão em pânico. Eu te pergunto, você pode mudar uma vírgula em alguma coisa na sua vida com a sua própria força? Então, qual é a opção que você tem hoje? Se a sua opção é confiar em Deus, pelo amor de Deus, descanse esse coração e confie no Senhor. Tenha paz, pare de sofrer angústia, você não vai mudar a sua história. A sua história está depositada no braço forte do Senhor. É Ele que cuida de você e pronto, confia no Senhor. Espera nele. A primeira coisa, então, que eu tenho que fazer, pastor, escute, eu vou te dar 5 conselhos e eu termino. Primeiro, tenha paciência. Bate no ombro do seu irmão, fala com ele, tenha paciência. Tenha paciência, acalma o seu coração, tenha paciência. Porque a gente ora agora e daí a hora a gente já está olhando o relógio, passando a mão na testa e suando frio, dizendo, será que Deus já fez? Calma, calma, tenha paciência. O que é ter paciência, pastor? Paciência, escute, é esperar serenamente. O que é serenamente? Faz uma cara de quem está sereno aí, você sabe. Como é que é, Johnny? Cara de quem está sereno. Tranquilo. Igual quando você vai na entrevista, né? Você fala, eu sou filho de Deus, sereno. Você fica com paciência. A paciência, ela é uma esperança tranquila, até que Deus dê a resposta. Muitos pensam ser impossível ter paciência em meio às lutas, mas para rir a vitória, da maneira correta, pelo caminho correto, como diz a Bíblia, em Romanos 8, 24, porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Aquilo que você já viu não é esperança. Porque o que alguém vê, como pode esperar? Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência, aí esperamos. Talvez você ainda não viu aquilo que Deus já fez, mas espera. Deus está no controle. Amém? Segundo, você deve agir com sabedoria. Faz assim, ó. Faz assim. Fala só o necessário. Tem gente que está falando demais. Tem alguém aqui? Deus pode falar o tanto que Ele quiser, mas a gente tem que segurar a língua. Amém? Às vezes a gente fala, a gente conta segredo. Eu já vi tanta gente prosperar em cima da ideia do outro. Hello? Calma o seu coração, fale só o necessário. Conte, eu falo isso, o Lucas fala isso comigo às vezes, ele diz assim, o senhor falou comigo, me ensinou que eu só respondo o que me pergunta. Que às vezes pergunta, qual é o seu nome? What's your name? Qual é o seu nome? Meu nome é Paulo, não é assim que a gente responde? Aí você já diz, Paulo Paz Gonçalves dos Santos, nascido em tal dia, tal hora, mora em tal... Ele perguntou tudo isso ou perguntou o seu nome? Tem gente que fala um monte de coisa que não foi perguntado. Hello? Deus está falando com alguém aqui? Vamos falar só o necessário, com sabedoria.
Vão responder só o que te pergunte. Vão contar só o que as pessoas precisam saber. Vão falar da nossa igreja só de Jesus. Não precisa ficar contando que nós temos problema. Nós temos problema, sim ou não? Não precisa contar. Quando eu sei de um problema, eu ajudo a resolver. Não precisa ficar botando a língua no trombone. Não precisa. Não precisa. Não precisa a gente ficar falando que o outro irmão é feio demais. Não precisa. Mas arrumadinho é bom, é suportável. Não é? Limpinho, bonitinho. Porque o povo crente é limpo, é cheiroso. Isso é bom. Elogia o irmão, mesmo que ele seja feio. Fala, mas como que você está arrumadinho hoje? Né? Você incentiva-o a manter a motivação, a ele caminhar. Glória a Deus. E a Bíblia diz que a alegria, você fica até bonito quando você sorri. Eu falo essas coisas para ver se você sorri. Que a Bíblia diz que a alegria, viu, Antônio? Glória a Deus. Aformoseia o rosto, a Bíblia diz. Né? A gente fica até mais bonitinho quando a gente dá um sorriso. As rugas somem, às vezes aparece até mais, né? Então, vamos agir com sabedoria. Primeira coisa, mantenha a sua paciência, com esperança e paciência. Amém? Segundo, você deve agir com sabedoria. Terceiro, isso aqui é sério demais. Evite a murmuração. O que é murmurar, irmãos? Murmurar é reclamar. A gente reclama do frio, a gente reclama do calor, a gente reclama do rir, a gente reclama do barulho do ar-condicionado, a gente reclama do vizinho, a gente reclama do patrão, a gente reclama do país, a gente reclama do governo, a gente reclama do marido, a gente reclama da esposa, a gente reclama dos filhos. Teve um dia um irmão chegou para mim com tanta reclamação e disse, eu vou orar para Jesus levar você, essa terra não te aguenta mais, não dá. Não, pastor, eu não quero morrer. Aí você já está reclamando que não quer morrer. Porque a única maneira, no momento, escute, de Jesus te levar, é morte. Pastor, e arrebatamento? Não tem ainda. Agora não, arrebatamento é para a igreja. Se levar você arrebatado e não me levar, alguma coisa saiu errado. Então eu fiquei para trás. Então ou vai arrebatar todo mundo, ou não vai arrebatar só você. Você, o único jeito de ver Jesus é morrer. Porque morte para Deus, irmãos, é um instrumento. A gente, morreu, dor. Para Deus é um instrumento. Você acha que tem diferença Deus levar alguém com câncer, com dor de cabeça, com dor de barriga? Não faz diferença. Morte é morte. O instrumento que Deus usa para levar alguém é a morte. A gente vê, né? Como dizia um amigo meu, eu tenho medo de caveira. Caveira, todo mundo tem uma dentro do corpo. Como é que você tem medo de uma coisa que você carrega uma para baixo, para cima? Como é que você tem medo da morte, se é uma coisa certa que vai acontecer com todos nós? Você tem que ter medo de viver errado. Não é medo de morrer. Eu tenho zero medo de morrer, zero. Isso não me faz ser irresponsável com a vida. Mas não tem que ter medo de morrer. Quem está aqui? A minha esperança está no Senhor. Eu confio nele. Eu mantenho a minha paz, a minha esperança e vigio a minha língua para não viver murmurando. Porque murmurar é reclamar por uma coisa desnecessária. A gente reclama demais por coisas que não precisamos reclamar. Agora, se está te incomodando, se precisa de uma atitude, você tem que ter uma ação de mudança. Mas se é uma coisa que pode ser convivida, então pare de reclamar, pare de murmurar. Exemplo da murmuração. A pessoa está desempregada, às vezes reclama do governo. Ou reclama porque foi demitido. Quantas pessoas que eu já vi reclamando de casamento que depois que separou quer casar de novo? Não faz sentido. Então, se você tem uma batalha dentro de casa, escute, por favor. Vamos trabalhar para resolvê-las? Quem está aqui? Quem está me ouvindo? Nós vamos trabalhar para resolver isso. E eu quero que você fale com autoridade com quem está do seu lado. Eu estou fazendo isso só para te motivar. Cuidado com a sua língua. Fala para ele. Você tem coragem de falar? Você tem coragem de falar, ô Timene com a Marina? Fala e corre. Cuidado com a sua língua. A Bíblia diz que a língua, ela é capaz de incendiar uma floresta. Irmãos, vocês têm noção do que eu estou falando, que a Bíblia diz? A língua é capaz de incendiar uma floresta. E uma floresta não é uma mata.
Não é uma floresta, é uma floresta. E a Bíblia diz que ela é capaz de incendiar uma floresta. Uma língua, ela mata um ser humano. Ela pode ser uma fonte de bênção ou de maldição. Então, cuidado com a sua língua. Quarto ponto. Você deve sair daqui, dessa reunião, com a expectativa do futuro. Eu vou te fazer uma pergunta direta. Olha, eu quero a atenção de vocês agora, por gentileza, por 2 minutinhos. Eu quero que você agora, não é autoajuda, é uma palavra profética. Se você crê, o problema é seu. Se não crê, você vai voltar do mesmo jeito. A minha pergunta direta para você é: como você se vê daqui a 1, 2 ou 10 anos? Como você se vê? A minha Bíblia diz, olha, escute isso. Eu escutei uma palavra aqui assim no alto, aí assim velha. Sabe o que essa Bíblia aqui diz? Preste atenção, você vai entender o mistério. Essa Bíblia diz assim, ó, que é muito melhor ser velho do que ser novo. Pastor, está escrito assim? Está escrito assim, o final é melhor do que o começo. Como você começa a vida? Velho ou novo? E como você termina? E qual que é o melhor? Ser novo ou velho? Tem um jeito, quem quer a receita de não ficar velho? Eu sei, não é o Mojaro. É só orarmos agora e Jesus leva você não vai morrer velho. Quer? Ah, ninguém quer morrer. Então, se você não quer, viva cada dia. Ontem eu recebi uma foto de um grupo lá na nossa igreja, a última igreja que a gente estava. A gente tinha um grupo de kart que a igreja fez. Ontem fez 10 anos, eles mandaram a foto, eu estava na foto. Irmãos, aí você olha como a gente era feia 10 anos atrás. Eu prefiro hoje. O que você prefere? Aí você olha assim, eu estava tão novo, mas feio. Não era? A gente olha e fala assim, se você analisar, a gente sempre prefere hoje. Você olha, quando você engorda, tem uma vantagem, a pele estica, nem ruga tem. Né? Fica esticadinho, o corinho esticadinho. Aí você olha assim, nossa, como eu mudei. Mas você precisa começar a ter uma expectativa boa do seu futuro. Como as coisas serão daqui 5 anos? Quantos netos eu vou ter? Quantos filhos estarão dentro da minha casa? Será que estarei já aposentado? A sua aposentadoria será uma aposentadoria de desfrute, o retirement que fala, né? Vai ser de desfrute ou de reclamação? Você vai ficar batendo com a bengala, enchendo a paciência dos netos? Como que você será um velho enjoado? Como que você será? Eu quero que você creia no que eu vou te falar. Qual é a expectativa do seu futuro? Sabe? Pode ser uma cadeira de balanço, rangendo. Pode ser? Pode ser uma rede? Pode ser uma sombra? Como será a expectativa do seu futuro? Eu não sei. Eu queria que você colocasse a sua esperança no Senhor e dissesse assim, não importa como será. Se Ele estiver comigo, vai ser bom. Não importa. Amém? Os bilionários, eu vi uma reportagem essa semana, o Jack Chan, uma fortuna de 450 milhões de dólares. Ele fez um decreto e disse, nem meu filho, nem minha filha vai levar 1 centavo. Não tem alegria com eles, nem com a filha, nem com o filho. Tudo que eu construí, eu vou doar para todo mundo, porque eu não tenho paz com eles. Aí eu pergunto, onde está o melhor dele? No começo ou no fim? Foi ao contrário do que a Bíblia diz. Imagina agora, na velhice, os filhos disserem assim, glória a Deus, o nosso pai plantou, não nos vai faltar nada, não nos falta para os netos, mas os ricos bilionários estão doando para cachorros, para instituições, porque não tem prazer com seus filhos. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu, você, nós, igreja, nós não somos assim, nós somos diferentes. Eu não vou deixar a minha herança para cachorro, eu não vou deixar a minha herança para instituição. Eu tenho 2 filhos e terei netos que serão os meus herdeiros em nome de Jesus. E nem que seja no meu túmulo, eles vão dizer, glória a Deus pela vida do meu pai. Amém? Eu não vou colocar a minha esperança no jeito que esse mundo está gerindo as coisas. Eu confio que o nosso futuro será melhor do que hoje. As coisas vão dar certo em nome do Senhor Jesus. Vai dar certo.
vai dar certo. Se quiser aplaudir ao Senhor, aplaude com fé. Amém? Porque nós confiamos no braço forte do Senhor. Esse marido seu tem jeito, essa esposa tem jeito, é rixosa, é pior do que uma gota no latão, como diz a Bíblia. Mas Deus vai consertar ela. Quando ri assim é porque é verdade. A Bíblia diz que tem esposa que é como... Irmão, você não sabe, você não tem noção do que é um latão. Acho que o pastor Mazes sabe. É uma chapa grande e uma gota só no meio dela, 24 horas por dia. Então, e ela não cai uma atrás da outra, ela cai em intervalos diferentes, a frequência é diferente para incomodar muito. É assim que a Bíblia fala que a pessoa que é rixosa, não estou dizendo que você é. E se você é, pode tirar pelo menos o latão, deixa só a gota. Dá um jeito, melhora as coisas. A Bíblia está dizendo isso. Então, vou lá. Você deve ter expectativa do futuro. Para eu finalizar. Salmo 121. Qual é a minha expectativa do futuro? Eu elevo os meus olhos para o monte. De onde me vem o socorro? É uma pergunta. Ele diz, o meu socorro vem do Senhor. Ele fez os céus e a terra. Eu estou confiando que no futuro, em breve, as coisas vão mudar a nosso favor. Deus não nos abandonou, irmãos. Às vezes a gente fica pensando, essa semana eu estava lendo a história de Jonas, aí até comentei isso com a Eliette, Deus faz um propósito com a nossa vida, Deus escreve um jeito para nós, e a gente faz tudo diferente e quer que dá certo. Mas como é que pode, né? Deus faz uma história, Deus faz um caminho, Deus escreve um jeito, faz um propósito, faz tudo e fala para você, vai. Aí você faz tudo diferente e quer que dá certo. Tem que dar certo. Mas não era assim. Até que as coisas começam a dar errado e você tem que sujeitar aquilo e aí volta atrás e a dor e o cansaço, as decepções. Ah, agora deu certo, porque era assim que Deus tinha falado que ia ser. Amém? Última coisa. Você deve buscar, isso aqui é extremamente importante. Diga comigo assim, o pastor... Não, diga com fé, diga o pastor vai falar algo para mim que é extremamente importante. Você deve buscar ser fortalecido no Senhor. Por mais conselho que você receba de várias pessoas, busque ser fortalecido no Senhor. Pastor, como é que o senhor faz? Você acha que eu mais o pastor Mazes, a gente é imune de batalha, de dificuldade? Porque é pastor? Não, a gente também tem guerra, tem batalha. O que é que você faz? Tem hora que a gente coloca uma música, um louvor. Essa semana mesmo eu coloquei, falei com a Eliette, falei, filha, eu tenho hora que eu acho que eu sou velho, mas tem hora que eu acho que eu sou novo, eu já não estou mais sabendo, porque entre 50 e 100, você não sabe muito mais o que está acontecendo, tá? Eu estou com 50. Até chegar a 75, quando eu creio que Jesus vai estar voltando, quem aí viver até lá, ou vai para o céu ou converte. Eu acredito que a gente fica assim, eu não sei se eu estou velho, se eu estou novo, a gente tem força para fazer uma coisa, mas não tem ânimo, a gente tem ânimo, mas não tem força, vocês estão mais ou menos entendendo? É mais ou menos assim. Então você não sabe se está velho, se está novo, se está novo, se está velho. Aí eu achei uma playlist de música da harpa, e as músicas começaram a tocar, até coloquei lá no trabalho, e a gente vai cantando a alma, sua alma entra junto com aquilo, e ela te faz entender que, irmãos, não adianta, a gente trabalha, a gente se esforça, a gente corre atrás, mas no final, o seu espírito, a sua alma entende, sua esperança está no Senhor. Por que a gente não começa pelo caminho certo? Por que a gente sofre tanto? Por que a gente entristece com tanta coisa, que no final a gente vai bater na porta e vai chorar nos pés dele do mesmo jeito? Mas como nós somos difíceis? Não é verdade? A gente espera tudo dar errado, tudo errado. Aí a gente jejum uma semana, fica 5 dias, 6 dias de jejum, e no final a gente sabe, a minha esperança era o Senhor. O que o salmista está falando? Ele está dizendo, vamos inverter isso e vamos entender isso. Que nós devemos buscar ser fortalecidos no Senhor. Leia um texto só, se você não consegue ler a Bíblia todo dia. Um texto só. Um só. E trabalhe o dia nele. A minha esperança está no Senhor, não importa. Pode ser no princípio criou Deus os céus e a terra. Só isso. Comece a falar. Eu duvido se não vai acontecer um renovo na sua alma só com esse versículo. No princípio criou Deus os céus e a terra. Só isso, pastor. Eu vou te dar um exemplo em 1 minuto aqui.
No princípio criou Deus os céus e a terra. Agora eu começo a meditar. Deus criou os céus e a terra. Aí o Espírito Santo vem e fala, sim, Paulo, foi Ele que criou os céus e a terra. Aí eu digo, no princípio criou Deus os céus e a terra. O Espírito Santo diz, sim, Ele é criador dos céus e a terra. Criou você, cuida de você, Ele é o Deus que criou os céus e a terra. Irmãos, isso vira um dia de comunhão com o Espírito Santo com um versículo só. Só. Eu estou dizendo para você que não é difícil. Coloque a sua esperança no Senhor. Confia nele. Ele fortalecerá o seu coração. Amém? E aqui para eu concluir. Louve a Deus por tudo que Deus tem te dado. Seja grato. Seja agradecido ao Senhor pela família que você tem. Por estar aqui. Por você não ser um daqueles que foram tirados a sua liberdade. Nós estamos comungando isso essa semana lá em casa, como é bom você deitar no seu travesseiro. Aí às vezes a gente reclama do travesseiro, a gente reclama do colchão. Não é assim, irmãos? 50 para trás não tem reclamação, 50 para frente é o colchão, é o travesseiro. Está frio demais, está calor demais, né? Tem sal demais, tem açúcar demais. Quem faz parte dos 50 a mais aqui? Meu Deus. Não é assim? Mas a gente precisa aprender a lidar com isso. O que fazemos? Compra um colchão d'água. Compra um travesseiro com pele de ganso. Sei lá. Vamos dar um jeito de ter uma vida um pouco melhor a partir de amanhã, de segunda-feira. Quem está comigo? Eu quero colocar a minha esperança no Senhor. Eu quero que você vá para a sua casa mais leve, sabendo que existe um Deus que está no controle. Ele não te deixou sozinho, Ele não te deixou sozinha, Ele não te abandonou, Ele não vai alimentar tristeza, Ele traz paz para você, Ele traz alegria para o seu coração. O Senhor que nós servimos é aquele que cuida de tudo, de todos, e em todo tempo Ele está conosco, Ele é a nossa esperança, Ele é o nosso braço forte. Eu confio nesse Deus que nós servimos, eu deposito nessa manhã a minha confiança no Senhor, a minha esperança no Senhor, e passarei dia após dia louvá-lo por tudo quanto Ele tem feito. Não é fácil, irmãos, escute, passar por dificuldades, não. Mas pior, é passar sozinho, sem o cuidado do Senhor. No final, nós entendemos que alguma coisa Ele estava nos querendo mostrar e nos ensinando nas dificuldades, nas provações, nas lutas, nas intempéries da vida, em tudo que acontece conosco. Nós sabemos que Deus sempre esteve ali no controle. Quando tínhamos, quando não tivemos, ou se tivermos algo, se prosperarmos ou não importa, Deus sempre está no controle. Amém? Tudo que nós vimos, a Bíblia diz que tudo isso passa, tudo é passageiro. Aqueles filhos que nós tínhamos, às vezes a gente tem até dificuldade, não pode viver muito de nostalgia, né? De ficar olhando essas coisas do passado. A Bíblia diz que nem é sábio fazer isso, ficar olhando aquelas fotos. A Bíblia fala que não é sábio olhar o passado. Às vezes a gente vê os meninos, os meus filhos 10 anos atrás, hoje, barba, a voz dessa grossura, aí você vê, meu Deus, a gente só olha que a gente envelheceu, não olha assim, eles cresceram, foram cuidados pelo Senhor. Vamos olhar pelo lado bom. Eu tenho um filho mais velho que o Lucas, quando as coisas começam a dar errado, ele sempre fala assim, olha pelo lado bom. Alguma coisa boa vai ter no meio desse caos aí, sim ou não? Escute isso, por favor. Sempre Deus vai te fazer ver alguma coisa boa no meio desse caos. Há uma reciclagem aí que Deus vai querer que você faça. Escute o que eu vou te falar. Deus não deixou de cuidar de você. Ele não te abandonou. Pastor, mas está doendo, não está fácil. Eu sei, mas Deus não te abandonou. Ele está no cuidado. Retroceder nunca, render jamais. Nós não vamos desistir. Nós vamos continuar caminhando. E no final, quando estivermos cansados, nós vamos dar um grito mais forte ainda. E a muralha vai cair. Amém? Foram 7 dias, uma volta cada dia. Depois de estar cansado de 7 dias, a ordem vem, hoje vocês vão dar 7 voltas, depois de já ter andado 7 vezes, 7 dias direto. Aí você diz, eu não estou aguentando mais. Sim, Deus vai te impulsionar, você vai chegar lá. Amém? Dá um toque no seu irmão assim, para ver se ele dormiu aí, fala com ele, você vai chegar lá. Deus está no controle.
Amém? Deixa eu orar por você. Fique de pé. Não se ofenda com a minha chamada de atenção. Às vezes eu sou assim, quando eu vejo, eu já falei. Se você ficar com raiva, eu te peço perdão. Se você me perdoar, é bom para você. Amém? Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz isso. Quem perdoa é que liberta. Então, se você me perdoar... Mas eu sei que a palavra que veio de Deus é para o seu coração. Então, eu sei que isso não vai te chatear. Amém, Jesus? Eu quero que essa semana sua seja uma semana abençoada. Você tem que crer no que eu estou falando, irmãos. Uma semana abençoada. Aquela feijoada grossa. Né, pastor Márcio? Deus está cuidando de você. Viva esses dias de bênção. Calma o seu coração. Acalma o seu coração. Deus está no controle. Se você tiver que voltar amanhã, diga amém por tudo que Ele fez. Diga amém. Não fica com reclamação, não. E se você tiver que ficar mais 10, 20 anos, também diga amém. Porque Deus não perdeu o controle. Eu preciso que você creia nisso. O Deus que nós servimos não perdeu o controle. Ele está no controle. Você precisa crer nisso. Confie no Senhor. Não é o fato de vir ou não vir na igreja que vai te livrar de nenhuma provação aí fora. Não é o fato de vir à igreja, eu não vou na igreja porque aí eu não vou. Não é aqui que é o risco. O risco está em todo lugar. O que adianta? Você não vem porque está com medo, mas e amanhã? Não vai precisar do mesmo Deus te guardar? Levanta essa cabeça, olha para o Senhor e confia nele. Ele vai te guardar em todo lugar, não é em um só não. Amém? Onde você colocar a planta do seu pé, Deus vai dar ordem aos anjos dele a seu respeito. Ele vai te guardar. Ô irmãos, Deus é especialista de fazer um crente ficar transparente. O que é isso, pastor? Heresia? Não, você vai entender. Quando Deus não quiser que te encontre, as pessoas olham e não te vê. Ele faz isso. Mas o dia que você quiser, quando Ele quiser que você seja encontrado, a Bíblia diz, o salmista falando, se eu pegar as asas da alva e voar para o mais alto, o Senhor está lá. Se eu furar um buraco na terra, o mais profundo, o Senhor está lá. Se eu for para o abismo, lá no mar, o Senhor está lá. Ou seja, de Deus ninguém foge. Se Ele quiser que te encontre, vão te encontrar. Mas se Ele quiser te esconder, ninguém te acha. E pronto, é assim que eu estou confiando no Deus que eu sirvo. O Deus que eu sirvo é que está no controle. A batuta dessa vida, se há um maestro, está na mão de Deus. E ninguém vai tomar. É Ele que controla esse negócio. Tudo é dele. O reino é dele, o céu é dele, a terra é dele. Eu sou dele, você é dele, nós somos dele, o governo é dele. Tudo está na mão dele, é Ele que manda. Então eu confio em quem? É nele, porque Ele é que é o meu sustento, é o meu Senhor. Amém? Confie em Deus, vai dar tudo certo. Eu quero que essa semana sua seja uma semana de bênção. Semana que vem, quando você vier para o culto, você vai vestir a sua melhor roupa. Não desanima, não. Tem gente que nem arrumando está mais. Ache o melhor. Passe as quininhas. Quando não der, passe com a unha assim, ó. Disfarça e vem. Eu vou para adorar, meu Deus. Eu vou chegar. Como você está? Eu estou bem. Igual aquela viúva dizia. Está tudo bem na sua casa? Está tudo bem. Deus está no controle. As coisas vão dar certo. Vamos começar a encher esse lugar de palavra profética, de bênção, de alegria, de paz. E você vai ver no final que Deus vai alegrar o nosso coração. Amém? Se alguém estiver triste, a gente abraça, a gente aconselha, a gente fortalece. Mas nós vamos juntos vencer para a honra, glória e louvor do nome do Senhor. Ele não perdeu o controle. Dê a mão à pessoa que está do seu lado, por favor. Deixa eu orar com você. Aperte a mão dele para ele saber que você está aí assim, ó. Tem hora que a gente não sabe se o irmão já foi para o céu, se está aí, né? Chama ele. Fecha aqui, Antônio, fecha aí. Vamos. Nós somos uma família, irmãos. Pode pegar na mão, não adoece, não. Vai ali, Mateus. Que foto bonita que vocês ficaram agora, olha. Glória a Deus. Você tinha que estar vendo daqui, pastor, como é que ficou bonito o povo, olha. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe você. Somos uma família. Aperte a mão do seu irmão, fala, somos uma família. A gente está junto, Deus está conosco e nós estamos juntos, viu? Somos uma família, Ele tem cuidado da gente, aleluia. Não nos tem faltado nada. Estamos rosadinhos, olha. Glória a Deus. Pai, abençoa este povo. Enche o coração deles de alegria e da tua paz. Sustenta cada pai, cada mãe, cada filho aqui. Ajuda o nosso pastor, a sua esposa, a sua família. O coração dessa mulher que veio aqui hoje e lutado pela perda. Oh, Espírito Santo, é em Ti que nós colocamos a nossa esperança. Nós confiamos no braço do Senhor.
Oh, Jesus, a tua palavra nos ensina isso. Espera, pois, no Senhor, confia nele e ele fortalecerá o nosso coração. Eu, juntamente com a tua igreja, estamos dizendo, nós estamos colocando em ti a nossa esperança. Nós estamos depositando no Senhor a nossa confiança, porque nós sabemos que o Senhor tem cuidado e vai continuar cuidando de nós. Abençoa cada irmão, cada irmã, jovem, senhor, senhora, homem e mulher que está neste lugar, com a bênção que vem do céu, impetrada no coração de cada um deles, que eles tenham certeza e que seja isso visível no rosto deles, Senhor, quando eles saírem por aquela porta, cheio de esperança, confiante no Senhor, com um cântico novo nos lábios, com a confiança na mente, no coração e na alma, que a esperança deles está sendo depositada no Senhor. Se não for o Senhor que guarde a casa, em vão vigia a sentinela. Nós estamos dizendo, o Senhor guarde a nossa casa, guarde a nossa entrada, guarde a nossa saída, Senhor. Guarde os nossos dias, nos fortalece na força do seu braço. E no final de tudo isso, cantaremos um hino de vitória, para a honra e glória do teu nome. E assim que nós oramos, confiante no Senhor, em nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Vamos aplaudir o Senhor.